Bom, então, como eu estava dizendo, chegamos hoje no capítulo 5, que nós vamos trazer a atenção plena para os sentimentos, e esse é um capítulo muito especial, muito importante também, porque a gente vai olhar e vai analisar esse elemento que é como uma cola para tudo que a gente experimenta, né? Tudo que a gente experiencia, todas as nossas escolhas, nós somos movidos pelos sentimentos, né? Então, é muito bom, muito necessário mesmo que a gente tenha lucidez acerca desses sentimentos, que a gente possa realmente olhar para eles de uma forma nua e clara, para compreender esses sentimentos e compreender também de que forma, para onde eles nos movem, né? Então, hoje a gente vai fazer esse mergulho aqui nesse conteúdo. Tudo bem? Alguém quer compartilhar alguma coisa, alguma experiência antes da gente seguir com a leitura? Ou não? De ter um bonequinho atrás de você, que bonitinho que ele é. A gente fica daqui, olha na casa dos outros, né? Ó, que coisa. Ai, um gato! Que lindo! Amei! Amei, que lindo, lindo. Bom, vamos lá. Daná. Ai, Daná? Linda, eu amei. Vamos seguir. Hoje temos a Carol junto com a gente, a Cláudia chegou aí também. Que bom, bem-vinda pessoalmente, Carol, ao vivo. E bem-vinda, Cláudia. Oi, Tudo bem aí? tudo. Que bom, Nossa, acho que eu preciso acender a luz. fique à vontade. Então, nós vamos, já fiz aqui uma pequena introdução, né, com as minhas palavras, mas nada melhor do que ler o que o nosso professor aqui nos traz, né? Então, vamos começar com a leitura, ele faz aqui uma introdução e depois a gente entra na prática, tá bom? Se alguém tiver dúvidas ou qualquer comentário a fazer, pode abrir o microfone e falar à vontade, tá bom? Então, vamos nós, chegando aqui no capítulo 5, atenção plena aos sentimentos. Entre os estados mentais, o Buda identificou os sentimentos como um domínio especial que merece cuidadosa inspeção por meio da aplicação da atenção plena. Uma vez que os sentimentos poderiam ser incluídos na prática da atenção plenamente, por que essa ênfase especial? Os sentimentos são importantes porque prazer, dor e indiferença são essenciais aos seres sencientes. Os nossos movimentos físicos, as nossas decisões, como casar ou ter filhos, que tipo de emprego ter, onde viver, que tipo de bens adquirir e assim por diante, todas as escolhas que fazemos na vida são movidas por sentimentos. De um ponto de vista científico, os sentimentos são necessários porque nos alertam sobre perigos e assim, por exemplo, não nos aproximamos demais do fogo, nem nos expomos demasiadamente ao frio. Quando sentimos fome, buscamos alimento para não morrermos de inanição. Os sentimentos nos permitem sobreviver. Eles nos impulsionam, nos direcionam e nos estimulam de muitas formas. Contudo, uma vez que tenhamos sobrevivido e procriado, como evoluímos biologicamente para fazê-lo, quando a nossa barriga está cheia, temos um emprego e criamos a nossa família, ainda resta um anseio não satisfeito. Há um sentimento de que está faltando alguma coisa. Por exemplo, quantas pessoas não se sentem nem satisfeitas e nem felizes, embora sejam bem-sucedidas? As pessoas ficam deprimidas, passam tempo vendo TV ou se perdem em busca de emoção. Quando as coisas estão indo bem, para que servem a inquietação, a insatisfação e a depressão? Buscar a resposta a essas questões nos leva a territórios de contemplação bastante profundos. Quem de nós, né, gente, nunca experimentou essa sensação de uma insatisfatoriedade ou de que algo falta, apesar de externamente as configurações externas estarem tudo bem? Vocês já passaram por isso? De ter um sentimento assim de uma falta mesmo, como se fosse uma escassez, algo que eu preciso ter e não tenho. Aí você pensa, a família está tudo bem, materialmente, né? Está tudo bem, tem uma casa, tem alimento, tem roupa, tem isso, tem aquilo, mas ainda assim parece que me falta algo.
né? O que que é isso, né? Então, é para esse lugar que a gente vai olhar. É para esse lugar que essa prática nos convida a olhar e buscar essa compreensão, né? Essa análise mais profunda e a compreensão. Quando estamos sentindo alguma insatisfação ou depressão sem nenhuma causa externa clara, problema de saúde, casamento se desfazendo ou outra crise pessoal, isso pode ser um sintoma ou uma mensagem para nós vindo de um nível mais profundo do que a sobrevivência biológica. Como devemos responder? Os antidepressivos, essencialmente, dizem a esses sentimentos: calem-se, eu quero fingir que vocês não existem, mas os sentimentos estão emergindo por uma razão. O objetivo da prática da atenção plena aos sentimentos é compreender as origens, a natureza e os efeitos dos sentimentos em nossas vidas e na vida daqueles que nos cercam. Uma das afirmações mais comuns do Buda é: todos os seres sencientes estão buscando a felicidade e desejando se livrar do sofrimento. O que temos em comum com todos os seres sencientes? Os sentimentos. E não apenas os sentimentos, mas também querer algumas coisas e outras não. Empatia é um sentir junto, sentir com a outra pessoa. Estar feliz, triste, com medo e assim por diante. As bases do altruísmo, da compaixão e da bondade amorosa também se referem aos sentimentos. Por outro lado, a base comum da obsessão, inveja, raiva, ódio, conflito e rivalidade também são sentimentos. Por eles exercerem tanta influência sobre as nossas vidas, é prudente conhecê-los melhor. É um pouco parecido com conhecer quem é o seu mestre, porque frequentemente somos escravos dos nossos sentimentos. Essa aplicação da atenção plena é explicitamente projetada para obtermos um insight mais profundo sobre a natureza desses fenômenos tão importantes para nós. Então, essa introdução, ele apresenta para a gente o que é essa prática, né, a finalidade dela, e nos traz com muita clareza, a meu ver, pelo menos, de que forma, né, como esses sentimentos, eles realmente nos movem, né, e a gente precisa entender essa base de onde esses sentimentos emergem. Porque sejam sentimentos considerados positivos ou negativos, bons ou ruins, eles têm uma base a partir de onde emergem, né, e a gente vai olhar para esse lugar. Porque se a gente não tiver compreensão, se a gente não tiver lucidez, sabedoria acerca dessas experiências que a gente vivencia, a gente vai ser simplesmente arrastado por eles quando eles surgirem, né? A gente não vai ter esse espaço de escolha para responder ao que surge. O sentimento surge, a gente cola naquilo e vai embora, tendo reações atrás de reações. Mas a gente vai falar sobre isso mais adiante na contemplação da prática. Então, não quero falar muito agora, não. Alguém quer comentar, quer falar, trazer algum elemento nesse momento? Se não, então vamos para a prática, né? Que eu acho que é uma parte, assim, fundamental para a gente. Então, lembrando que, para começar a prática, vamos posicionar o corpo numa postura confortável, especialmente onde você possa sentir um relaxamento do corpo, tá? Onde o corpo não fica sendo solicitado em tensão, contração. Então, pode ser sentado, deitado, como você preferir. Encontre a postura confortável, alinhe bem seu corpo. E vamos começar, então. Estabeleça o corpo em seu estado natural, para que possamos permanecer confortavelmente pelo tempo dessa prática. Inicialmente, faça todos os ajustes necessários, apoiando bem sobre o quadril, alinhando a coluna, relaxando os ombros, soltando os braços e as mãos, as pernas e os pés, relaxando a tensão na face,
Traga a sua presença e sua atenção para o seu corpo neste momento. E tendo estabelecido o corpo em seu estado natural de relaxamento, conte 10 ciclos respiratórios completos. E dessa forma, nós estabilizamos a mente. Agora, foque o campo das sensações táteis ao longo do corpo, da cabeça aos dedos dos pés, e especialmente no tronco. Apenas esteja presente, consciente desse campo de sensações que você experimenta como seu corpo. Note como isso é simples. Dê um descanso à mente conceitual. Deixe-a descansar de seus esforços habituais. E repouse a sua consciência na percepção pura, na atenção quieta. Até agora, você observou as sensações táteis, incluindo aquelas associadas à respiração. Essa é a atenção plena ao corpo. Você também observou os outros objetos dos sentidos físicos. Passe agora para a atenção plena aos sentimentos, especificamente aos que experimenta em seu corpo. Se ouvir sons ou tiver qualquer experiência sensorial, concentre-se não no conteúdo da experiência, mas nos sentimentos associados a ela. Veja se você é capaz de observar exclusivamente 3 tipos de sentimentos no corpo: agradável, desagradável e neutro. Fenômenos táteis como firmeza, umidade, calor e movimento são objetos da percepção tátil. Mas, de acordo com o budismo, sentimentos são elementos da consciência subjetiva, sendo uma forma de experimentar. Experimentamos dolorosamente uma sensação de calor
ou experimentamos prazerosamente uma sensação de suavidade. Agora, iremos observar um evento ou uma experiência, seja de prazer, de dor ou neutro, e distinguir entre o conteúdo objetivo da experiência e a forma subjetiva com a qual a sentimos. São coisas diferentes. No campo das sensações táteis, preste atenção ao que sente como sendo bom ou ruim. Se sentir urgência em se mover, em se coçar ou qualquer outro incômodo, identifique o sentimento que está despertando esse desejo. Nos momentos em que surge um sentimento de prazer ou de dor, você consegue ficar neutro. Não é uma ausência de sentimentos, é apenas neutralidade. Se imaginássemos os sentimentos em um gráfico, os positivos à direita do eixo vertical seriam os bons. Os negativos à esquerda do eixo vertical seriam os ruins. E os sentimentos exatamente no meio seriam os neutros. Da mesma forma como os matemáticos indianos estiveram entre os primeiros a identificar o número zero, os budistas contemplativos reconheceram sentimentos de magnitude zero. Mantenha a atenção plena ao corpo como linha de base, observando a respiração, e a partir dessa plataforma, examine os sentimentos conforme eles surgem a cada momento. Os sentimentos se modificam quando são observados ou permanecem os mesmos?
Quando você observa os sentimentos da forma mais passiva possível, em que medida a sua atenção os influencia? Ao sentir que está começando a pensar sobre os sentimentos ou se identificando com eles, como eles são afetados? Quando surge um sentimento de qualquer natureza, ele permanece inalterado por algum espaço de tempo? Ou quando você os observa bem de perto, descobre que estão em um estado de fluxo? Quando você se concentra intensamente no sentimento, o que acontece com ele? Agora, retorne à respiração com atenção plena a todo o corpo. Ao expirar, solte. Na inspiração, deixe o ar fluir para dentro, relaxando profundamente, mas ainda mantendo uma postura de vigilância, sem puxar o ar intencionalmente. Deixe o seu corpo ser respirado, como se a atmosfera ao seu redor e o seu corpo estivessem se abraçando. O ambiente respira você, você respira o ambiente.
Relaxe profundamente na expiração. Relaxe na inspiração. Solte o ar e continue soltando até sentir que o curso da respiração está se invertendo e que o ar está começando a entrar, como uma onda chegando à praia. E para concluir essa sessão, dedique os méritos. Isso significa trazer à mente o que quer que seja benéfico que você tenha cultivado nesta prática e dedicar os seus esforços à realização de suas aspirações para si mesma, para os outros e para este mundo. Cada um a seu tempo, retomando o movimento no corpo. Suavemente, abrindo os olhos, se você os manteve fechados. E retomando a interação com o ambiente externo. Eu queria abrir aqui um espaço, se alguém quiser falar, comentar, compartilhar sobre a prática, antes que eu fale, por favor, este é o momento. Queres falar, Gi? Eu acho achei um pouco difícil, porque eu escolhi observar uma dor que eu estou sentindo física. Uhum. E quando se tem dor, às vezes, dependendo da dor, é difícil detectar o sentimento, sabe? Uhum. Porque fica aquela coisa assim incomodando, e você tem que separar isso, né? Tipo, tirar da frente, né? Como se fosse uma cortina, né? Mas daí eu ia te perguntar, assim, quando é uma dor que já é decorrente de um problema mecânico, né?
como que a gente detecta, assim, porque existe um problema ali, não é uma dor emocional, por exemplo, né? Uhum, sim. Aqui, isso é uma questão super importante da gente compreender. Primeiro ponto, nessa prática a gente está trabalhando essa observação dos sentimentos. Aqui a gente vai ter como sentimento a base a partir da qual emergem emoções. Então, os sentimentos aqui não são as emoções relacionadas a um evento, mas aqui é a gente olhar e perceber o que a gente sente diretamente, se é gosto, não gosto ou tanto faz. Isso que eu estou sentindo é agradável, é desagradável ou é neutro? Não, isso eu consegui. Então, no primeiro, é só essa percepção. A gente Uhum, faz isso. Tem o evento, né? Tem ali o evento em si, e junto com esse evento vem o sentimento. Que é gosto, não é agradar, isso que eu estou sentindo, ou isso que estou vendo, ou isso que eu estou ouvindo. É agradável, desagradável ou neutro? É a primeira. uhum, Aí a gente vai olhar para isso. E esses sentimentos, eles vêm não só relacionados à experiência subjetiva emocional, eles estão relacionados à experiência de corpo e de mente. Eles acontecem, os sentimentos, eles acontecem tanto na esfera física, no corpo, quanto na mente. Então, quando a gente tem uma dor física, o sentimento surge a partir, ele surge a partir de um estímulo, ou um evento físico que está ali. uhum, Então, de verdade, há uma lesão, há um trauma, há uma questão mecânica no corpo que está uhum, na mente, né? E a gente olhar para isso, quando eu percebo isso que existe no meu corpo, como é que eu sinto isso? É agradável, é desagradável ou é indiferente? E o uhum. fato de observar não necessariamente, não elimina o evento em si. Então, eu conheço, né, Gi? Uma pessoa que tem dores crônicas, tem dor crônica. Uhum. Então, você tem questões físicas reais que existem. O fato de olhar para o que você sente de forma direta e crua, né? Você olha para o evento e o que eu sinto. Isso não quer dizer que o evento vai desaparecer. Uhum, O que vai surgir é um ressignificado, talvez, com o insight, né? Da uhum, relação com esse evento. uhum, Tanto que a dor, principalmente, é uma coisa muito complexa, né? Porque ela não tem como é que eu posso dizer? É uma coisa pessoal, né? Não tem uma regra, uma escala específica da dor para todos. A forma como eu experiencio uma dor é diferente da forma como a Gia, ou como a Leila, ou a Marlene, ou qualquer uma de nós aqui experiencia. Então, aí tem uma subjetividade relacionada a esse sentir, né? E é para isso que a gente vai olhar, para esse aspecto subjetivo da experiência, que é o sentir. Não necessariamente será transformado o sujeito objetivo, o aspecto objetivo, o trauma mecânico que existe. Entende ou ficou mais confuso, Gi? Não, entendi, sim, entendi. Uhum. Isso eu consegui detectar, é que eu achei que tinha que ir mais profundo. A gente chega mais fundo, mas vamos por partes, assim. Entendi. Não, E é muito importante, porque tem, às vezes, né, tem correntes, pessoas, enfim, coisas milagrosas prometidas por aí, que tudo está na mente. Você não sente essa dor de verdade, é a sua mente que cria a dor. Isso não é verdade, né? porque existe um problema, né? É, não é por aí, né? Tem questões, Foi tem as. justamente por isso que eu escolhi, porque eu Aham, pensei, existe um problema mecânico, então eu quero ver como que eu vou sentir, né? sim, sim. Mais adiante, o próprio Alan Wallace vai comentar sobre essa diferença da dor do corpo e da dor mental. Então, quando a gente fala da dor mental, aí é um outro aspecto, né? Uhum, Objetividade nessa dor também, no evento em si. uhum, Pode ser transformado a partir desse insight que a gente vai obter com a prática, né? Mas é tudo bastante complexo, né, gente? Não é uma coisa isolada, assim, e não é principalmente importante a gente ter isso em mente, ter isso muito claro, que o fato da gente evoluir, né, nessas reflexões, nessas análises, obter insights, né, não quer dizer que isso vai
fazer com que a gente tenha uma vida plena e livre de todas as dores, físicas ou mentais. Não é, né? A gente desenvolve mais sabedoria para lidar com todos esses eventos. Mas não quer dizer que eles são eliminados da nossa vida. Afinal de contas, a experiência humana é permeada por todos esses desafios, né? Físicos, mentais e todas as dores que vêm a partir desse viver, né? Desse entrelaçamento de experiências, que não é só coisa linda e maravilhosa, né? Então, a gente não vai esperar um milagre de viver uma vida cor-de-rosa, assim, uma vida, sei lá, de voando no unicórnio pelo arco-íris, assim, não é uma coisa enlouquecida, né? Então, é bem real, assim. E a gente vai olhar para isso com essa responsabilidade e essa clareza, né? Essa clareza de compreensão. Ficou alguma coisa da sua pergunta que eu não respondi, Gi? Não, tá tudo bem. Alguém mais quer compartilhar ou falar? Aline, Sim, Leila. eu tenho uma dúvida faz tempo, né? Desde o primeiro curso que a gente fez com você e com o Maurício, e vocês já naquela ocasião já falaram, né, que emoção, quando a gente trabalha com a questão da emoção, o Alan Wallace tem uma matriz, né, daquelas emoções fundamentais que vai para além das culturas e das sociedades, mas dentro daquela gama dessas emoções, vamos chamar de fundamentais, você tem o leque é enorme, né? O mapa que ele é riquíssimo. Agora, nos sentimentos é a mesma coisa, né? Parece que ele está trabalhando com uma matriz, uma síntese, agradável, desagradável, neutro. E dentro tá bom. Exatamente, Leila, exatamente aí. A partir dessa matriz, né, a partir desse elemento, é que vai surgir todo o resto. E as emoções, a gente, no curso do CIB, né, a gente trabalha as emoções bem com o construto do Paul Ekman, né, que é um psicólogo americano, né, estadunidense, ocidental. A visão da psicologia, na psicologia budista, as emoções vão muito além do que o Ocidente considera como emoção. Então, há uma gama muito maior dessas experiências, né? E, inclusive, por exemplo, a gente não considera aflições mentais como emoção. No budismo se considera as aflições mentais são, tipo, tudo que tira o nosso equilíbrio, né? Elas são tidas, compreendidas e trabalhadas nesse aspecto na psicologia budista. Então, é muito mais amplo, né, muito mais abrangente do que a gente está habituado a olhar, contemplar, trabalhar nas nossas terapias, análises, enfim, né? É muito mais abrangente, né, do que esse escopo que a gente tem aqui enquanto ocidental, né? Mas, voltando na sua questão, é isso mesmo, essa é a matriz a partir de onde vai surgir toda a variedade de experiências emocionais. Então, a partir daí, né, gente, se a gente pensa assim, como que eu passo a amar, como que eu amo uma pessoa? Como é que se desenvolve esse amor? Tem, claro que tem uma história, depende se é amor de mãe por filho, de filho por mãe, ou de amor de companheiro ou companheira, né? Uma variedade de possibilidades de amor. Mas a gente olha para a pessoa, por exemplo, vamos dar exemplo de relação entre pessoas, né? Olha para a pessoa, algo naquela pessoa me atrai e eu passo o quê? A gostar daquela pessoa. Estar, ou ver, ou ouvir essa pessoa é agradável, né? E a partir daí surge, né? O amor hedônico, apego, desejo e tudo mais. Ou eu olho para uma pessoa, um desafeto qualquer, e eu acho a pessoa extremamente desagradável. Aí o que eu quero? Quero que essa pessoa distante de mim. Ai, que raiva que eu tenho dessa pessoa. Ai, não suporto essa pessoa. Ou no nível mais extremo, como eu odeio. Como essa pessoa é repugnante, sei lá, né? Qualquer coisa pode surgir a partir desse sentimento de desagradável. Não gosto disso, ou dessa pessoa, ou daquilo. Ou o contrário, né? Ai, eu gosto. Ai, como eu gosto. É tão agradável a sua presença.
E, né, Marlene? E no meio, a indiferença, né? Que pensando, tanto faz, não gosto nem desgosto. Se a pessoa existir ou não existir, para mim não faz a menor diferença. Aí a gente olha para isso também, já pensando que mais adiante, né? A gente está falando de construção, de desenvolvimento de um caminho de felicidade genuína. Não dá para ser genuinamente feliz sendo indiferente a algo, a alguém ou a um ser senciente qualquer, né? Se você for indiferente, certamente você não vai ser genuinamente feliz, porque você não vai conseguir desenvolver a equanimidade, por exemplo. Se você é indiferente, você não vai conseguir desenvolver compaixão, altruísmo. Então, a gente olha para isso, para a gente perceber claramente como nós funcionamos, para a gente conseguir compreender o que precisa ser trabalhado para desenvolver, para fazer florescer essa semente, né, da felicidade genuína. Isso é muito... Esse capítulo aqui, observar os nossos sentimentos, é muito importante. E ele é mais simples do que as emoções, né? É simplesmente isso. Gosto, não gosto, tanto faz. É agradável, é desagradável, é neutro. Mas só parece simples, não é simples, né? É verdade. Às vezes acontece de você estar conversando com alguém e a pessoa não saber dizer se gosta, se não gosta, o que sente, né? É porque também, maioria muitas pessoas, né, não tem nem, não buscam e às vezes também não tem nem a oportunidade de contemplar isso, né? Então, às vezes é esse não saber exatamente porque nunca parou para olhar, né? A forma automática a gente vai seguindo, vai fazendo, vai vivendo, vai se relacionando, vai se aproximando de uns, evitando outros, né? E a gente vai aí operando na vida dessa forma. Mas se a gente parar para olhar, a gente tem muito elemento para trabalhar, né? Tudo bem até aqui, gente? E aqui eu queria só fazer um parêntese, antes da gente entrar na contemplação adicional, um parêntese não, na verdade, é só relembrar um pouco dessa nossa trajetória até aqui, especialmente nessa parte 2 do livro, que aqui a gente está separando, tentando perceber com bastante clareza essa separação, vamos dizer assim, como eventos não isolados, eles não são isolados, mas como eventos separados. A experiência nua da sensação do evento e o que eu sinto acerca dessa experiência. Então, quando eu olho o meu corpo, uma dor que se apresenta, por exemplo, sei lá, estou com uma dor no ombro. Se eu olho para o meu corpo, né, na atenção plena ao corpo, que a gente fez nas semanas anteriores, a gente olha para aquilo que está sendo experienciado no corpo e fica só com a sensação, só com aquilo que é sentido, que é percebido, com essa percepção pura, nua. E aí hoje a gente olha para isso, mas não para o que é sentido, mas para aquilo que eu sinto em relação ao evento. Antes eu senti no meu corpo a dor, pura, só dor, não tem nem nome de dor, é só uma sensação que está no meu ombro. Sinto ela. Não elaboro, não conceituo, não rotulo, não faço nada. Quando surgiu, quando não surgiu, por que foi, se é agudo, se é crônico, não importa. Só sinto. Aí, só percebo que sinto, né? Que aquilo está ali, aquele evento está ali apresentado. E hoje a gente olha para o que a gente sente acerca desse evento. Então, a dor está lá no meu ombro. Aí eu gosto, não gosto, portanto, essa dor é agradável, é desagradável, é neutro. Aí eu olho para o que eu sinto em relação a essa dor. Essa dor é desagradável. Aí sigo olhando, é desagradável. Quando eu permaneço observando esse sentimento de que essa dor é desagradável, ele se mantém igual por todo o tempo ou ele se modifica? Ele se intensifica ou ele atenua? Ele modifica. Ele modifica, né? Diminui. Pelo menos eu senti. Eu parei em cada parte, aí vi a dor, aí fiquei ali, como você falou, com a sensação, né? Aí eu vi que a dor, ela foi diminuindo. Aí Vai o que era desagradável já passa a ser neutro. Sim.
É bem isso. Passa até a ser agradável, dependendo do que for, né? Então, a gente olha para isso, que não é rígido, né? Não é, mais uma vez, um elemento que a gente já trouxe antes, a impermanência. Ela está aí também. Está num estado de fluxo, né? A gente olha para isso e percebe como essas são experiências diferentes, mas elas vêm coladas uma na outra, praticamente. A gente nem percebe que elas não são coladas. Quando eu penso na dor, eu já penso que a dor é horrível, que está aqui há não sei quanto tempo, que não sei o quê, e já vem tudo grudado, né? Num pacotão. O que a gente está fazendo aqui é desempacotar tudo isso. E ver, colocar cada coisa sobre a mesa para a gente observar. Eu entendi mais agora o que é para fazer agora. Com esse exemplo, que eu achei que ficou mais claro, assim. Sim, te entendo. Agora ficou mais claro, uhum. Porque no primeiro momento, e é uma introdução que não deu muitos detalhes, assim, essa é novo para a maioria de nós aqui, né? É desafiador, é difícil na primeira vez, assim. Mas por isso que vai ficar gravada e vocês podem fazer a semana inteira. Deu para perceber, gente, que tem que são experiências separadas, mas que vêm grudadas? Quando eu sinto, eu não simplesmente experiencio o sentir do corpo de forma direta. Quando eu sinto, eu já tenho um gosto, não gosto, e o que isso é? Não é só eu gosto, não gosto, né? Aí isso a gente vai ver mais adiante. Eu senti a dor, essa dor é desagradável. Aí já vem tudo mais. Eu sinto ela há tanto tempo, é por causa de uma ruptura de um tendão de não sei o quê, e aí a gente vai elaborando. Aí aquilo passa a ser um pacote muito sólido, né? Isso existe aqui e é assim desde sempre, e eu não sei se tem cura. O Aline, é Sim, isso aí Marlene. que traz o sofrimento? Ah, com certeza. Pacote, né? Os pacotes, pacotão. Com certeza. E aí que a gente vai tirando esses eletrodos, um sacolão, né? Aí a gente vai tirando, põe tudo na mesa. E olha para aquilo tudo separado. O que tem de real e de sólido nisso daqui tudo? Aí a gente procura se tem. Se vocês encontrarem, vocês me falam. Só para eu saber também, né? Para eu compartilhar dessa experiência. Se não encontrar, me fala também. Eu não vou falar para vocês, não. Eu vou deixar vocês descobrirem. Mas eu acho que vocês já sabem, na verdade, né? Esse negócio é fixo, permanente, sólido, né? Inerentemente existente, assim. Tudo bem, gente, até aqui? Podemos seguir? Um tico aqui na nossa leitura? Marlene, tem pacote, pacotão, mala, sacola. Tem. Tem para todo tamanho. Quando eu comecei a perceber esse pacote aí, eu falei, gente, estou no caminho, é aqui eu vou ficar. tem saído nesse túnel aí. Nossa, e a gente às vezes faz umas malas tão gigantes e coloca nas costas para sair carregando por aí, né? E anda com ela pela vida inteira, assim. É muito louco isso, né? Mas é muito libertador também a gente poder olhar para essas coisas, né, gente? Contemplar e saber que é possível desconstruir ou minimizar, pelo menos, né? A gente não precisa sofrer tanto. Não pode sofrer menos. E talvez até pode não sofrer, né? Eu acho que ele pode não sofrer. Eu não cheguei lá ainda não, mas se você chegar também, você fala, vem ensinando para nós o caminho. Mas só de sofrer menos, de viver um pouquinho mais tranquila, ou de quando a gente sofre, conseguir sair mais rápido do sofrimento também, isso é uma coisa maravilhosa, né? É uma grande maravilha que a gente oferece para a gente mesma. Eu acho que vale a pena. Então, vamos seguir na leitura, aqui na contemplação adicional, que nós já fizemos a nossa prática. Algumas meditações são inerentemente difíceis, ou porque, às vezes, não temos fé ou confiança suficiente. Essa prática, não. Você não precisa nem mesmo focar as sensações táteis sutis na região das narinas. Não, acho que para ele, né, gente? Para vocês, eu não sei se estão assim, tão não também. Mas aí ele está dizendo aqui que tem outras práticas que nós já fizemos que são muito mais complexas, né? Por exemplo, manter a atenção
durante todo o tempo da prática, na sensação sutil do ar passando pelas narinas, é mais difícil do que perceber se alguma sensação é agradável, desagradável ou neutra. Observar a mente e não se engajar com os conteúdos mentais, com os eventos mentais, é mais difícil do que só perceber se isso que está se apresentando para mim é agradável, desagradável ou neutro, né? Nesse sentido. Bom, ele está dizendo isso, para mim também mas essa prática é mais fácil nesse sentido. Mas tem mais detalhes, né? Você pode sentir o seu corpo, ele está bem aqui. É claro que as distrações podem vir e carregar você para longe, mas o seu corpo ainda estará presente, e essa é uma plataforma para a qual você sempre poderá voltar. Quando praticar a atenção plena aos sentimentos, não se conscientize deles apenas de uma maneira geral, mas investigue-os com inteligência discriminativa. Investigar mesmo, detalhar, né, esmiuçar. Todos nós nos importamos com os sentimentos, não apenas com os nossos, mas também com os dos nossos amigos e pessoas queridas. O nosso escopo de preocupação pode ser bem amplo. O que nos importa é o bem-estar das pessoas, que está relacionado a como as pessoas se sentem, felizes, tristes, preocupadas, indiferentes ou tranquilas. Se quisermos ter sucesso na busca pela felicidade e pela liberação do sofrimento, temos que observar de que maneiras os sentimentos surgem. Em relação aos sentimentos, haja como um cientista, investigando as causas dos sentimentos que você deseja e daqueles que você não gosta. Por exemplo, suponha que você realmente gosta de música, mas nas ocasiões em que está cansada ou tensa, a música não lhe traga nenhum prazer ou satisfação. Em vez disso, ela é subjugada pelo seu humor. Podemos chegar a algo potencialmente profundo aqui. Quais são as verdadeiras causas da felicidade, sentido e satisfação que buscamos? E quais são as causas do sofrimento? Uma vez que tenhamos examinado os sentimentos facilmente identificáveis, podemos passar para a nossa sensação mais profunda de desassossego ou insatisfação, o desejo de algo mais ou de algo menos. Quais são as causas dessa insatisfação? Quando analisamos os sentimentos de uma forma direta e simples, descobrimos algo que não é imediatamente óbvio. Os sentimentos apresentam dois aspectos. Se você está meditando e ouve um som alto, você experimenta não apenas o som detectado pela sua consciência auditiva, mas também experimenta o som de uma forma desagradável. Você sente, esse barulho é irritante, eu não gosto disso. Na realidade, você não gosta do sentimento, não do som. Se, por exemplo, seus vizinhos estão dando uma festa e fazendo barulho, pode ser que você ache isso irritante, até que eles o convidem para a festa e você passe a fazer o barulho junto com eles. Você tem sentimentos físicos e sentimentos mentais, que não são a mesma coisa. Embora sinta que seu corpo está bem, você pode sentir que sua mente está infeliz, preocupada com algum problema, com um ente querido que esteja doente ou qualquer outro problema que possa nos perturbar. Por outro lado, o seu corpo pode estar terrivelmente mal, enquanto a sua mente está cheia de coragem, alegre e otimista. Isso pode ocorrer em meio a uma doença, pode acontecer em esportes de contato, em que o corpo é ferido, mas ainda assim o atleta se levanta e retorna com toda a vontade. A mente pode estar eufórica, enquanto o corpo está terrivelmente mal. Às vezes, o corpo e a mente estão bem simultaneamente ou mal simultaneamente, mas eles não são a mesma coisa. Entre esses dois modos de sentimento, corpo e mente, temos 3 categorias formando um espectro: prazerosas, neutras ou indiferentes e dolorosas. Ao observar os sentimentos no corpo, você achou que eles se alteram apenas porque os estava observando com atenção? Quando vocês observaram os sentimentos, vocês perceberam que ele se modificou? A Marlene disse antes que modificou, né? Que ela percebeu essa modificação. Ou eles permaneceram exatamente como eram quando você os notou inicialmente?
Distinga cuidadosamente sentimentos no corpo das respostas mentais a esses sentimentos, pois fazemos muitas superposições conceituais sobre as nossas experiências. Essas superposições conceituais não são necessariamente falsas, mas não são idênticas à experiência perceptiva. Nessa meditação, nós buscamos diferenciar a experiência perceptiva das projeções conceituais. Isso ficou claro, gente, na prática em si, ou na nossa conversa? Como é que está para vocês essa... Ficou Ficou bem pesado, porque tudo é eu. Não é o vizinho, não é o cachorro, tudo é eu. Tem uma autorresponsabilidade grande aí, né? Mas também daqui a pouco a gente vai ver que nem tem eu, né? Então também está tudo bem. Viu, Aline? Sobre isso que você colocou ali nesse exemplo, que eu não sei se é que está longe, eu estou no celular, então estou só ouvindo, não sei se você leu ou se você fez essa reflexão sobre o barulho do vizinho, que é irritante, mas quando te convida, você está tudo bem. Está lá no meio do barulho, beleza. E assim, uma certa época da minha vida, não sei que idade começou, eu desenvolvi uma sensibilidade muito grande a barulhos. À noite, principalmente quando eu estou dormindo, assim, uma coisa exagerada. E aí, eu comecei a pesquisar na internet, e aí descobri que existe um problema chamado misofonia, das pessoas que são extremamente sensíveis a barulho. Eu me achei naquilo lá, nominei, classifiquei e me identifiquei com essa doença. Mas aí piorou muito, porque daí eu me senti no direito de me incomodar muito mais. Com os nossos encontros e algumas reflexões, as coisas que você vai lendo, algumas coisinhas assim passa, mas algumas coisinhas vai ficando, pelo menos para mim. E em relação à questão de barulho, eu cheguei a concluir, justamente o que você acabou de ler. Eu percebo assim, por que de dia, durante o dia, por exemplo, após o almoço, eu posso dormir com o sol no rosto, com barulho de pessoas, com televisão ligada, com tudo. Mas à noite eu quero silêncio. Aí eu percebi assim, que eu julgo muito, ou julgava, ainda julgo, mas julgo menos. As pessoas que estão fazendo barulho, aí eu quero ouvir, eu quero saber o que é, eu quero nominar, eu quero saber por que estão fazendo isso. Aí eu faço um julgamento muito forte, mas que falta de educação, por que essas pessoas são assim, por que o mundo está assim? E isso faz com que meu sono vá embora e me dificulte muito mais. E de dia, eu estou percebendo isso agora, que de dia, como é dia mesmo, é horário de barulho, então eu não me incomodo para dormir e durmo como um bebezinho. Aí que a Marlene acabou de falar, olha, tá lá fora tudo isso? Ou tá aqui dentro muito disso? Não estou falando que tudo, mas muito disso, será que não está aqui? Aí eu tenho percebido, né? E vou, assim, dar os louros, assim, depois dos nossos encontros, que eu tenho me incomodado bem, ainda não estou no nível que eu gostaria, mas eu tenho me incomodado menos, ouço lá e falo, deixa, depois eles vão embora da praça, é jovem, deixa-se conversar até mais tarde. Esse julgamento, ou às vezes nem falo nada, simplesmente ouço e deixo passar. Então, gente, essa experiência tem me deixado com um sono muito melhor à noite, uma qualidade muito melhor. Então, aquilo que você falou também, né, junto com a Marlene, qualidade de vida. Então, o que você conseguir amenizar para melhorar a qualidade de vida, que não está tudo lá fora, no meu julgamento forte, que eu pesava. Quando eu descobri que eu tinha achava que tinha misofonia, o meu julgamento era muito maior. Sim. É que aí você valida, né? Quando você dá um nome, principalmente se é uma doença aí que tem um diagnóstico, né? Se deu um nome, você validou aquilo. Então, eu tenho todo o direito de sentir e sentir muito, né? Mas pode ser que a gente tenha realmente uma disfunção, uma doença, né, gente? Não é também que a gente vai estar livre de tudo que é... Mas é olhar com essa abertura que a Aureni está compartilhando com a gente. Porque muito tá nessa atribuição de valores, de conceitos e de sentimento, né, nessa fixação ao sentimento. Então, quando eu fixo num sentimento desagradável, aversivo, para eu
fazer tanta elaboração e tanta, né, atribuição de valor e refletir, e elaborar e criar uma peça de teatro sobre um evento que às vezes nem é tão grave, um jovem conversando na praça, tem esse sentimento de desagradável que te traz uma sensação de aversão, mas ao mesmo tempo você se apega a isso de uma forma, eu não quero, mas eu mesmo, olha que coisa louca, né? Mesmo aquilo que nos é aversivo, às vezes a gente gruda naquilo, num apego enorme. E sofre. Porque aí você não consegue soltar a mão daquilo, né? Aí a mente vai e fala uma coisa e fala outra coisa. Mais ainda no aversivo. Toda. Percebo que mais ainda no aversivo. Se apega para querer se livrar. Por isso que Shantideva fala no Guia de Modo de Vida do Bodhisattva isso, né? Que quanto mais a gente quer, quanto mais a gente busca a felicidade, mais a gente corre em direção às causas da infelicidade, que destroem a felicidade, né? As causas do sofrimento. Por exemplo, quando você sente o barulho aí na praça, você quer uma noite de sossego, ser feliz na sua noite de sono plena. Então, esse é um objetivo de felicidade noturna para a Aureni. E aí tem aquele barulho lá da garotada conversando na praça. Então, eu não quero esse barulho. Aí eu corro para esse barulho e fico ali naquele barulho, a madrugada inteira, pensando, falando, mas essas jovens não têm mãe nem pai, que dá limite para eles ir embora, para não conversar, né? Nossa, você sabe tudo que eu penso. Desconfiei. Olha a loucura, né? Mas é assim. E aí, quando a gente percebe, a gente simplesmente abre mão, solta. Dá para a gente uma liberdade, né? Sofre menos, tem uma noite melhor, acorda melhor no outro dia, enfim. O que mais, gente, até aqui? Me perguntem ou falem, porque senão... Seguimos ou não seguimos? Deixa eu ver onde estamos. A gente tem que seguir mais um pouquinho. Vamos nós, então? Quer falar alguma coisa, Leila? Está com cara de quem quer falar. Não? Então, vamos. Paramos aqui, né? Vamos revisar como os sentimentos se originam. Primeiramente, ocorre um contato direto com o estímulo sensorial. Isso serve de base para o sentimento seguinte. Por exemplo, primeiro você vê uma pessoa passando pela porta e então a reconhece como um velho amigo ou talvez uma ameaça. Isso traz um sentimento como resposta. Uma vez que esse sentimento surge, ele pode, por sua vez, dar origem a um desejo ou aversão quanto ao objeto, o que não é igual ao sentimento original. Então, a resposta de desejo ou aversão pode levar à intenção, por exemplo. Muitos desejos não resultam em intenções. Quando sentar em meditação, você poderá notar sensações sutis e efêmeras experimentadas com um certo grau de sentimento. Isso pode levar à atração ou aversão ou à indiferença. E esses sentimentos podem ou não dar origem a uma intenção e uma ação subsequente. Em geral, essa sequência completa de eventos está unida porque nós inconscientemente nos identificamos com ela, em vez de observá-la com cuidado. Por meio da aplicação da atenção plena discriminativa e cuidadosa, você pode distinguir esses eventos na sequência em que surgem. Então, gente, isso daqui é muito importante para a gente. Primeiro, a gente toma contato por algum estímulo com o evento. Voltamos lá na atenção plena ao corpo, né? As 6 consciências, as 6 portas de sentido, 5 físicos, mais o mental. Então, a gente toma contato com algo. Aqui ele citou o exemplo de uma pessoa. Você vê a pessoa, é o evento, né? Sua consciência visual identificou um objeto, um ser humano, uma pessoa. Aí aquela pessoa pode ser um amigo que você gosta, aí você, é agradável, eu gosto desse amigo. Surgiu o sentimento de gosto, né? Ou pode ser uma pessoa que você não gosta. Nossa, essa pessoa aqui, nossa, queria ver essa pessoa de jeito nenhum. Não gosto, desagradável. Quando esse sentimento surge, primeiro veio o evento,
nossa visão percebeu, o sentimento surgiu, eu gosto, não gosto, ou tanto faz. A partir desse sentimento surge uma intenção de fazer algo. Por exemplo, entrou pela porta, ai, minha amiga, a Gi que chegou, que maravilha, adoro, né? Aí a intenção de me aproximar e dar um abraço. Surge a intenção do movimento para me aproximar dela. E da ação, né? A intenção normalmente vem, a ação já acontece junto. Aí eu corro e abraço. Ficou claro aqui que tudo isso surgiu, são eventos que surgem juntos, mas são eventos separados. Eles surgem como se estivesse grudado, mas não são junto, grudado. Ou a pessoa que apareceu. Como há uns dias atrás, no feriado, eu acho que eu já contei isso para vocês. Nós chegamos do almoço, eu, meu marido e minha filha, em casa, aí que a gente abriu a porta social, entramos em casa, aí uma pessoa falou assim, nossa, demoraram, hein? Até já tomei um banho. E a gente não tem ninguém em casa, não estava esperando ninguém, não era ninguém. Uma pessoa entrou, por engano, na minha casa, que era para ir para o 16, entrou na meu, que é 15, ficou 2 horas quase aqui, tomou banho, fez tudo o que vocês possam imaginar. Estendeu roupa, cueca e tudo mais lá no meu varal, e olha, e a gente chegou e se deparou com isso, né? Aí vê aquela cena, que surge, né? Um gosto, não gosto, tanto faz, claro que surge um não gosto, o que é isso, né? E aí, surge, junto com isso, surge uma intenção, né, de fazer algo. Meu marido, por exemplo, a intenção é segurar a pessoa e o que é isso? O que você está fazendo aqui? A minha intenção já não é de movimento, eu tento entender a situação, né? Mas como você está aqui? Para onde você estava indo? Olha, confusão, né? Mas vê que cada coisa surge em separado, mas parece que está tudo junto, né? Então, a gente olha para tudo isso quando a gente tem chance, né? Porque no momento que acontece, a gente só vai de acordo com o que a gente já tem ali trabalhado dentro. Se você já trabalhou bastante, você vai ter um tipo de atitude e outras percepções. Se você nunca trabalhou, você vai ter uma percepção de quem nunca observou isso de perto, né? Uma ação. E era um engano? Ai, desculpa, muito curiosa. E era um engano? Era engano. A pessoa ia para a casa do sogro no 16 e entrou na minha. Eu tinha saído para treinar de manhã, deixei a porta da área de serviço destrancada, e a gente foi almoçar e ficou, e ele desceu no 15 e foi, entrou, e aí estava em surto. E aí ficou, não viu que a casa não era uma casa que ele não conhece, né? A planta é exatamente igual, né? E aí ele ficou. Mas, assim, aí que eu vejo, na hora que estava aquele rapaz, aquela pessoa, eu falei, bom, ele está com uma cara de totalmente perdido, o corpo todo, assim, totalmente desarmado, não tem uma postura agressiva, o olhar não está agressivo, a fisionomia, a face também não, ele está perdidão, assim. Mas até resolver entender a história, né, a gente vai, tem pano para manga e retalho para capanga, né, como dizem Minas. Mas, enfim, só um exemplo para ilustrar para vocês, assim, como essas coisas acontecem. E como elas podem ser muito simples ou como elas podem ser muito intensas e complexas, né? Como a gente está em risco, às vezes, e como os outros também estão em risco, às vezes, né? Porque você imagina numa situação dessa, se é numa casa de uma pessoa violenta e armada, o que não é o caso aqui de casa, né? A pessoa corre risco de ser morta, né? Então, olha como é complexo, né? Então, a gente olha para isso tudo por nós e olha para isso tudo pelos outros também, né? Porque a felicidade genuína, ela se constrói a partir dessa base, dessa inter-relação harmoniosa, compassiva, onde a gente não só quer o nosso bem, como a gente também deseja o bem do outro, né? E a gente observa todas as situações, identifica onde há risco, onde não há risco, onde eu posso ir, até onde eu não devo ir. E não é uma regra específica para todo tipo de situação vai ser igual. Cada circunstância é uma, né? Então, num exemplo do que aconteceu aqui em casa, o rapaz tinha um surto, mas se ele tivesse um surto, ele é bipolar. Mas se ele fosse esquizofrênico, sei lá, né? Tivesse alguma psicopatia, que fica mais agressivo às vezes. Então, assim, é muito mais complexo, né? Mas voltando ao nosso caso aqui, para a gente olhar para tudo isso, que o evento, quando surge, ele surge só como evento.
que vem a partir daí, vem atribuído pelo nosso movimento mental, né? Os sentimentos, no primeiro momento, que vão trazer uma intenção, a intenção move a ação, e essa ação pode ser construtiva ou destrutiva, pode ser positiva ou negativa. E depois dessa ação, ainda sobra mais alguma coisa, que vai desencadear um outro movimento na sequência, né? Então, isso não tem fim. Essa relação de causa e efeito, né? Mas, tudo bem, gente, até aqui? Falei demais? Acho que dá... Deixa eu ver onde a gente está. A gente para aqui. Deixa eu ver só uma coisinha aqui. Acho que não vai dar tempo de chegar até o fim daqui. Hoje nós temos mais 2 páginas e meia. Acho que melhor a gente para por aqui e segue na semana que vem. Ou vocês querem chegar no fim desse, galera? Não, né, Lorene? Já? Não o quê? Não quer seguir ou não quer parar? Eu não, né? Mas se os outros quiserem, pode seguir. Depois Sim, eu sim. acompanho, né, na gravação. Sim, mas acho que dá para a gente se parar por aqui e seguir na semana que vem. Já estamos aqui em 8h43, senão também a gente se alonga demais no tempo que a gente determinou antes. Eu gosto de ser mais ou menos pontual, nem sempre. Mas, gente, aqui desse conteúdo, desse capítulo até aqui, deu para entender um pouco como é que está saindo cheio de dúvida, Cláudia? Como é que está? Tá indo bem? Agora, com esse exemplo que você falou, com toda essa sequência, para mim ficou bem claro. Ótimo, ótimo. Isso é importante da gente ter essa clareza, porque aí, tendo essa clareza aqui no nosso construto teórico, né, nessa fala, e ler, né, aí a gente vai trazer isso para a nossa vida. Mas foi isso que eu fiquei pensando, sabe? Que eu deveria começar a exercitar isso, né? Principalmente no hospital, quando eu estou passando visita, que às vezes eu fico irritada com as pessoas, sabe? Sim. Então, para eu começar a exercitar isso, né? Do sentimento que me move a ficar irritada, né? É bom, Cláudia, é bom. Eu imagino que seja uma carga também muito intensa, né? De muitas responsabilidades, de muitas questões complexas, né? Não é só o sentimento que surge, certamente tem muito mais aí. Mas você olhar para isso, com certeza vai te dar um grau interno de liberdade, que é muito... Eu torço muito de coração para que você consiga, assim, cultivar isso, sabe? Porque realmente é um grau de liberdade interno que te gera um bem-estar mesmo, muito grande. E talvez seja o caso de começar a treinar isso em experiências menos intensas, né? Seja trazendo à memória alguma experiência, a gente vai fazer essa prática na semana seguinte, na semana que vem, que é a prática seguinte desse capítulo, de trazer à memória uma experiência que você teve, e observar o sentimento relacionado àquela experiência e observar bem de perto, né? Analisar, investigar esse sentimento. E aí, a gente vai percebendo, os insights vão surgindo lentamente. E aí, quando a gente está no movimento em si da vida, passando a visita, ou recebendo alguém, ou enfim, aí fica mais fácil para a gente olhar para o sentimento que surge naquele momento, porque a gente já treinou isso na prática formal. Porque se a gente deixar só treinar na hora do vamos ver, vai ser mais difícil. Só uma dica, assim, pelo menos foi para mim, né? Para mim ainda, porque eu também não alcancei a realização da prática, né? Mas é mais fácil quando a gente como é que eu vou dizer? Não posso dizer da forma, mas quando a gente se apropria dessa experiência, né? Dessa análise, de olhar para isso, quando a gente se apropria disso, sentado na almofada, na prática formal. E aí isso fica mais natural. Quando a gente está lá no movimento, isso acaba acontecendo de uma forma automática, assim. Como agora é automático, já vi tudo no pacotão, se a gente pratica e olha para isso, analisa, investiga,
quando for no movimento, essa investigação, essa observação discriminativa, ela vai surgir de forma natural também. Entende? Que a gente deixa de operar num automatismo que gera sofrimento e pouca lucidez, passa a funcionar de uma forma que é mais lúcida e promove bem-estar. Mas isso tudo a gente só vai conseguir fazer lá no movimento da vida se a gente estiver realmente calejando o bumbum na almofada. Então, as práticas formais são muito, muito importantes. Tá? Bom, seguimos praticando, né, gente? Eu vou colocar lá na nossa playlist essa de hoje também, lógico, né? E se vocês tiverem qualquer dúvida, não hesitem em perguntar, mandar mensagem, seja no grupo ou privado, tá? A gente está para ir desenvolvendo gradualmente essa abertura interna juntas, né? E é preciso ter essa compreensão. Porque se ficar dúvida, aí a gente vai arrastando a dúvida, fica mais difícil no caminho seguinte, né? Tá bom? Por isso, então... Opa.